Bom dia a todos. Me chamo Camila Suelen, faço engenharia mecânica. Estou junto aqui com o meu amigo Albert Gomes e vamos falar um pouquinho sobre máquinas térmicas, né? Sobre essa cadeira que estamos pagando e sobre, no caso, a introdução a máquinas térmicas, né? Que a gente vem aprendendo e estudando. Dando um contexto do que vamos falar, né? Vamos falar sobre na primeira parte, vamos falar sobre a introdução, o objetivo do trabalho, desenvolvimento, exemplos de usina termoelétrica no Brasil e em construção e em Pernambuco, e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Começando com a introdução, né? Qual a importância das máquinas térmicas? Estamos aqui nesse curso justamente para aprender essa importância, para entender melhor, para ver qual é a relação, vamos dizer assim, de máquinas térmicas com o mundo. É fundamental a gente entender como converte calor em trabalho, né? Calor e trabalho são a base de várias formas de geração de energia e também estão presentes em setores críticos, como o automotivo. Ou seja, ao longo do tempo, foram essenciais para a industrialização e para o crescimento econômico global. Trazendo um pouquinho da realidade do Brasil, percebemos quanto o setor energético é vital para o nosso desenvolvimento. O Brasil, né, nosso país, precisa garantir um fornecimento de energia sendo estável, né? Não ser uma energia que não seja estável, que tem que ser algo confiável e acessível, né? Para suportar o crescimento econômico e atender a necessidade de toda a população. Então, todo mundo precisa de energia aqui. Então, a gente tá nessa para garantir um fornecimento de energia. No entanto, a nossa matriz energética está pensada e muito diversificada. Então, temos energia eólica, temos energia solar, temos diversa energia elétrica, temos diversas energias. A gente é conhecido pela grande participação de fontes de energias renováveis, como a hidrelétrica, e que ela ainda enfrenta um pouquinho de desafios, principalmente nos períodos de secas, mas também não afeta a produção, que afeta um pouquinho a produção de energia. E é justamente nesse cenário que as usinas termoelétricas ganham relevância. Essas usinas funcionam a partir da queima de combustíveis fósseis, como gás natural e carvão. Elas surgem como aquela alternativa estratégica, né? Então, tipo aquele plano B, vamos dizer assim. Elas complementam a nossa matriz energética, ajudando a suprir a demanda por energia em momentos que as fontes renováveis não atendem totalmente o consumo. Além disso, a presença delas na matriz contribuir para aumentar a segurança energética do país, reduzindo a dependência de fontes que variam, né? Seja climática, né? Com a seca, entre outros, né? Portanto, é muito importante a gente entender como as usinas termoelétricas funcionam, né? E entender também que ela não é apenas uma forma de geração de energia, mas a gente entender que ela é um pilar de suporte para ajudar a manter o fornecimento energético saudável do nosso país, vamos dizer assim, né? Então, falando um pouquinho do objetivo do nosso trabalho, né, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver um pouquinho sobre a introdução, que eu falei aqui um pouquinho já. A gente vai ver exemplos de usinas termoelétricas em construção no Brasil, exemplos de termoelétrica em Pernambuco, aqui pertinho da gente, tem algumas bem conhecidas, e os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O que isso está relacionado a máquinas térmicas, né? Então, já falando um pouquinho sobre as usinas termoelétricas em construção no Brasil, temos alguns exemplos aqui, que foi de estudos que fizemos, como a usina termoelétrica da Cidade do Livro, localizada nas Nações Paulista, em São Paulo, o Complexo Termoelétrico Azulão, situado na Amazonas, usina termoelétrica em Maranhão, situada no Maranhão, e também temos a Caçapava, que é no Vale do Paraíba, em São Paulo, que é outra usina termoelétrica que tem a capacidade de 1,74 gigawatts. E ela vai utilizar, né, gás natural. Os exemplos em Pernambuco, que é muito importante a gente falar, alguns são bem pertinho daqui, que acho que todo mundo já tem em mente, que é Suape, mas também tem outros também perto, que é em Garaçu. Ela é uma referência da usina termoelétrica que deve destacar aqui em Pernambuco a de Igaraçu, que se chama Termoelétrica Pernambuco 3, da Balquinese Energia.
Ela é um tipo que consome o óleo combustível especial, OCB1, onde a produção envolve a atuação de 23 motores, com capacidade de 200,73 megawatts. Também lá em Garaçu tem a EPESA, ou EPESA, com produção envolvida de 646 motores. Ela tem a capacidade de 356 megawatts e ela se destaca como a usina movida a biodiesel em maior número de motores do mundo. Posteriormente, falando no que fica mais próximo aqui da gente, né, temos a do Cabo de Santo Agostinho, que sem dúvida é muito importante a gente falar, que é de Suape 2, que ela usa através de óleo combustível OCB1 também especial. Tem a capacidade de instalação de 381,2 megawatts e se refere como a maior termoelétrica a óleo do Brasil. Ela se mostra como uma planta de soberba, eficiente para o uso e consciente e responsável, provendo o número mais baixo possível para o processo de emissão de gás e associada à sua alta eficiência no aproveitamento do OCB1 especial. E se destaca no setor energético, né? Agora falando sobre os 17 objetivos da ONU. Alguns estão relacionados à saúde. Vamos lá do primeiro. Erradicar a pobreza. Segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, educação e qualidade. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água potável e saneamento. Sétimo, energia limpa e renovável. Oitavo, trabalho decente e crescimento econômico. Nono, indústria, inovação e infraestrutura. Décimo, redução da desigualdade. 11º, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, combate às alterações climáticas. 14º, vida debaixo d'água. 15º, vida sobre a terra. 16º, paz, justiça e instituições fortes. 17º, parcerias em prol das metas. Mas o que esses 17 objetivos da ONU tem a ver com máquinas térmicas, né? Eles se encaixam claramente com o assunto de máquinas térmicas, porque eles buscam viabilizar um mundo melhor. Então, um mundo melhor, cada vez mais saudável, em todos os âmbitos. Um exemplo, o terceiro, que ele fala sobre saúde e bem-estar, onde principalmente a parte da busca por fontes de energia renováveis, elas envolve ali máquinas térmicas, porque consequentemente poderá ser vista um melhore no que diz respeito à emissão do CO2. Então, já influencia. Outro também, que é o sétimo, que ele fala em energias limpas e renováveis. Então, já da palavra já diz por si só. Tem algumas palavras que a gente fica um pouco confuso. Então, a gente, como o professor citou na aula, a gente pode pesquisar no site e entender cada um e o que ele qual é o objetivo. Outros também que a gente pode puxar máquinas térmicas é o nono, que tem o objetivo que retrata indústria, inovação e infraestrutura, que tem a correlação direta entre a indústria e a busca de maneiras versáteis, né, e eficientes para utilizar as máquinas térmicas com os fins energéticos e, dessa forma, melhorar, né, a infraestrutura no geral. O 10º é o consumo e a produção responsável. Outro também, o combate às alterações climáticas, entre outros, né? Esses são alguns dos exemplos de pontos que têm relação intrínseca com as máquinas térmicas e que influenciam diretamente com aquilo que a ONU tenta buscar de melhorias no modo geral. Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Albert, que ele vai dar continuidade aí ao assunto de máquinas térmicas. Dando sequência à apresentação sobre as máquinas térmicas, agora iremos falar sobre aquelas que operam com aquecimento solar, onde há a subdivisão entre as fotovoltaicas e as heliotérmicas. Como o foco da apresentação perpassa pela tecnologia heliotérmica, iremos falar sobre elas, dentre quais tem esses tipos que se utilizam da energia heliotérmica, tais como o coletor linear Fresnel, a calha cilíndrica parabólica, o disco parabólico e a torre solar. A grande vantagem dessa tecnologia perpassa pela capacidade de armazenar energia em forma de calor, e dessa forma também é possível gerar energia mesmo quando não há sol, em dias nublados ou durante a noite, por exemplo. E além disso, também podemos falar que essa tecnologia atua em conjunto com outros combustíveis, como a biomassa, que foi citada pelo professor na aula, o gás natural ou o carvão, e dessa forma garantindo a produção de energia a qualquer momento. Agora falando sobre cada um dos tipos, primeiramente iremos falar sobre o coletor linear Fresnel. Ele se trata de um coletor linear
que normalmente é utilizado para aplicações industriais, e pode gerar calor até de 400 graus e operar em pressões de até 120 bar. Ele também tem a capacidade, graças à sua versatilidade, de operar com água quente pressurizada e também com óleo térmico. Os coletores Fresnel também têm a capacidade de operar gerando vapor solar diretamente. E outra grande vantagem importante dos coletores são devido ao seu design leve e modular, em que seus coletores podem ser dimensionados com capacidade que envolvem 500 kW a 30 MW. Eles fornecem calor de processo com as temperaturas, como foi citado, de até 400 graus e geram vapor para aplicações industriais a partir da utilização da energia renovável, que é um dos focos da disciplina. Agora falando sobre a calha cilíndrica parabólica, ela é um tipo de coletor solar que é capaz de transformar a radiação solar em calor e é composta por um formato cilíndrico parabólico, como pode-se ver no esquema, em que seu revestimento é flexível e o tubo absorvedor no local fazem com que haja o foco na linha focal, justamente. O fluido a ser aquecido passa pelo tubo absorvedor. E a calha cilíndrica também é importante citar as principais utilidades, os principais ambientes onde ela é utilizada, que passa desde a geração de vapor, a geração de energia elétrica e em aplicações industriais. É importante citar o quão ela é utilizada pela sua capacidade de eficiência e o seu custo. No custo-benefício ela é uma das melhores e fazem com que ela é utilizada bastante. E fazem com que, principalmente através da produção de água em larga escala, seus coletores coletem e utilizem. E sem contar também justamente o fato da energia solar, que faz com que, por ser uma energia renovável e inesgotável, facilite no uso da calha cilíndrica parabólica. Agora falando um pouco sobre o disco parabólico, ele se trata de um refletor em forma de disco parabólico, onde ele é capaz de concentrar a luz em um receptor localizado no ponto focal do espelho parabólico, como é mostrado na imagem. E seu feixe de radiação é absorvido pelo receptor para aquecer um fluido, em que até aproximadamente pode chegar a 750 graus Celsius. E é importante citar o quanto o calor desse fluido é então utilizado no motor e faz com que haja a geração de energia localizada no receptor. Pode-se falar o quanto essa tecnologia hoje vem entrando em desuso, pois é muito difícil de utilizar para armazenar energia e dessa forma entra em decorrência direta com a energia fotovoltaica, que é mais simples e barata. E por fim, falando sobre as torres solares, a principal característica das torres solares envolve a presença de uma imensa torre no centro da usina, onde o conjunto de espelhos ao redor irá concentrar a luz no receptor central, localizado justamente no alto da torre. O receptor é capaz de absorver a radiação concentrada pelos heliostatos e converter o calor em calor. E, posteriormente, será conduzido por meio do fluido térmico para o gerador de vapor da usina, que é localizado na base da torre, como é possível ver. O fluido irá circular na área central da planta e, em contraste com as tecnologias tanto da calha cilíndrica parabólica ou do coletor linear Fresnel, não haverá um sistema de tubos no campo solar. E, dessa forma, possibilita um desenho mais compacto da parte térmica, mais fácil de manusear, por assim dizer. Agora, passando para o tópico que trata de falar sobre automóveis com motor, máquina térmica, que não funcionem à base do ciclo Otto diesel, é importante citar outro ciclo que é muito presente no mercado automotivo, que trata-se do ciclo Atkinson. Basicamente, os ciclos que são mais utilizados como o Otto diesel, eles fazem uma relação de compressão de 12:1 até 14:1, enquanto o ciclo Atkinson ele possibilita uma relação de compressão muito mais do que 14:1, e dessa forma sendo bastante influenciável para modelos que serão mais citados a seguida, de montadoras que estão buscando justamente mudar o conceito da sua formação e elaboração de carros. E nesse sentido, alguns exemplos são Toyota Prius, Ford Fusion Hybrid, Toyota Corolla e Corolla Cross, também o RAV4 Hybrid. E dando sequência ao porquê das montadoras em si estão procurando utilizar mais de forma eficiente o ciclo Atkinson, é importante falar principalmente de pontos como a eficiência energética, onde o ciclo faz com que o projeto dos motores
haja de forma mais eficiente do que os motores convencionais, justamente de ciclo Otto ou diesel, e que isso irá reverberar num consumo menor de combustível e também na redução das emissões dos poluentes. Outro ponto bastante importante que faz diferença no ciclo Atkinson é justamente a operação em regimes de carga parcial, em que dessa forma os veículos híbridos costumam operar com mais frequência e assim favorecendo justamente a utilização de tal. A sua faixa de operação, que é mais ampla que os motores justamente do ciclo Otto e diesel, e a facilidade, que acho que é um dos pontos principais que pode citar a respeito desse ciclo e que fazem com que haja essa ascensão na utilização dele, que é a melhor mistura de ar e combustível, onde o combustível que será injetado no motor antes da compressão fará justamente com que haja uma melhor mistura de ar e combustível. Aquele que foi falado no início sobre a relação de compressão em comparação do Otto e diesel para o Atkinson. E por fim, mas não menos importante, também é importante falar sobre as menos perdas que haverão por bombeamento a partir da válvula de admissão, que permanecerá aberta em parte do tempo, e justamente assim propiciando com que haja menores perdas por bombeamento. E agora, falando sobre os dois tópicos finais que tratam de falar a respeito das montadoras de automóveis, que colocaram data para o fim da sua produção de motores a combustão, e falar sobre quais alternativas elas estão propondo, e sobre aquelas que ainda apostam nos motores a combustão, mas quais alternativas elas estão propondo para reduzir. Iremos falar primeiramente da Nissan e da Volvo, sobre aquelas que vêm buscando fazer parte de maneira mais efetiva no mundo verde, por assim dizer. A estratégia da Nissan, primeiramente, perpassa por inovações na composição de suas baterias, em que a análise dos projetos permitem a elaboração desse ecossistema mais eletrificado dentro de seus carros, e as inovações que poderão haver, consequentemente, na produção, na manufatura, e assim facilitando o aumento efetivo no que concerne de materiais e energia de forma renovável. O objetivo da Nissan é que até 2050 ela possa atingir a neutralidade das emissões de carbono em toda a composição de seus produtos e operações. E agora, falando sobre a Volvo, que é outra montadora bastante influente no que concerne de buscar de forma incisiva o fim da sua produção de motores a combustão. Ela almeja que até 2030, isso mesmo, é algo meio utópico de se falar, mas é um objetivo dela, de que o seu repertório seja completamente composto por carros elétricos. E nesse sentido, sem dúvidas, é a que mais mostra está compactuando com esse objetivo. A Volvo no mercado brasileiro se destaca como um dos grandes mercados, e isso faz com que o Brasil também, justamente no âmbito da Volvo, se envolva de forma efetiva. E também é importante citar na produção que a Volvo faz no Brasil no que diz respeito ao envolvimento de produtos eletrificados, na sua composição, o que vem aumentando no Brasil. E o objetivo da Volvo, de forma literalmente, é fazer com que isso se reduza cada vez mais, e que do intervalo de 2025 até 2030 tenha anulado completamente toda a produção de motores a combustão. E agora, falando sobre as montadoras de automóveis que ainda apostam nos motores a combustão, mas estão prometendo reduzir suas emissões, é importante falar sobre a Hyundai, que se comprometeu a reduzir as emissões de carbono até o ano de 2045, e que seus pontos principais para isso perpassam pelo processo incisivo de uma eletrificação renovável e a criação da sociedade de hidrogênio, viabilizando assim a alteração dos processos de toda a sua fabricação, para justamente atuar efetivamente na aplicação da energia renovável, como também na melhora da eficiência energética na produção da sua montadora. Outra importante montadora que é importante falar sobre esse tópico é a Toyota. Como foi falado lá atrás, sobre aquela que justamente busca, a partir do ciclo Atkinson, reduzir as emissões, a Toyota, através de um projeto seu, chamado Desafio de Ciclo de Vida com Emissão Zero de CO2, busca demonstrar a sua intenção na redução de zero emissões e efetivar isso de forma que não perpasse somente sobre seus carros, mas também tudo sobre relacionado ao seu ambiente industrial, desde os processos de produção de materiais, como também o subsequente descarte e relação de veículos.
E por fim, a partir de tudo que foi possível demonstrar no nosso relatório, concluímos o quanto as máquinas térmicas são essenciais para o progresso e a estabilidade energética não somente do Brasil, mas do mundo. E dessa forma, vemos o quanto o mundo, de forma geral, busca integrar essas fontes de energia alternativas em correlação com as máquinas térmicas, respondendo aos desafios da sustentabilidade, aqueles 17 objetivos que foram apresentados. As análises a respeito dessas usinas termoelétricas no Brasil é muito importante referenciar, pois destaca o potencial, que desde os desafios de implementação delas até a utilização da matriz energética diversificada, o quanto hoje demonstra-se o quanto ela é uma importante reserva de energia. E também é importante falar, sem dúvida alguma, sobre os avanços tecnológicos neste ramo da utilização de energias renováveis, como os sistemas de aquecimento solar, e toda a iniciativa da indústria automotiva, como foi possível demonstrar, em reduzir as emissões de carbono, que são um reflexo de toda a preocupação, principalmente a partir da aplicação dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, em reduzir os impactos ambientais, sem dúvida alguma falando sobre referente ao efeito estufa, e dessa forma concluímos que, a partir de tudo que a gente pôde estudar, o quanto ao investimento em tecnologia de máquinas térmicas integradas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pode facilitar num futuro energético mais seguro e sustentável, equilibrando as demandas energéticas e o compromisso com o meio ambiente buscado.